E aí, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Karina, sou contadora da Alegre e hoje a gente vai falar sobre o MEI. Tudo o que você precisa saber antes de abrir o MEI. Quais são as vantagens, os benefícios, quanto custa, quais são os cuidados que você deve ter para ter esse CNPJ. Primeiro, é importante saber que o MEI surgiu lá em 2008 através de uma lei complementar, porque o governo percebeu que milhares de brasileiros aí trabalhavam na informalidade. Aquela pessoa que vendia lanche, o barbeiro, a manicure. Então, a gente tinha um alto índice de informalidade e o governo criou o MEI, que é para você ter uma empresa aí simplificada para que essas pessoas tivessem a oportunidade de se formalizar. Primeiro, para que serve o MEI, tá? O que você vai conseguir através do MEI? Você vai conseguir emitir nota fiscal, você vai conseguir contratar até um funcionário, você vai conseguir, obviamente, formalizar a tua empresa e também você vai ter o benefício de pagar uma taxa única de imposto por mês. Quem pode ser MEI? Tem que se atentar a esses fatos, porque nem todo mundo pode ser MEI. Você tem que estar dentro dessas regras para poder ter esse CNPJ, tá? Você vai ter que ter até um funcionário. Então, se você está abrindo o teu negócio agora e já sabe que vai precisar contratar 2 funcionários, 3 funcionários, o MEI já não é ideal para você, porque só pode ter até um funcionário. Você não pode ser titular de uma outra empresa, ser sócio de uma outra empresa. Você só pode ter exclusivamente o MEI. Às vezes surge essa dúvida de: eu posso ter 2 CNPJ como MEI? Não, você não pode, você só pode ter um também. Tem que se atentar à questão do faturamento. Então, a gente tem vários tipos de porte de empresa e o MEI, ele te obriga, tá? Está dentro da regra dele, que você precisa obrigatoriamente ter o faturamento de até 81 mil por ano. Se você abre essa empresa em janeiro, você pode faturar até 81 mil por ano em dezembro. Lembrando que, se você abre esse CNPJ, por exemplo, em julho desse ano, você não vai mais poder faturar 81 mil por ano. Você vai poder faturar 6.750 por mês. É de forma sempre proporcional, tá? Tem que se atentar a isso também para não extrapolar o limite do MEI e lá na frente não ter que pagar alguns impostos excedentes. E por último, mas não menos importante, você tem que estar na lista de atividades permitidas pelo MEI. Tem várias atividades que estão sendo excluídas ao longo do tempo pelo governo, pela Receita Federal, que não são permitidas pelo MEI. Exemplo, contabilidade, um dia o contador podia ser MEI, né? Mas essa atividade foi excluída, como várias outras foram excluídas, então você tem que se atentar a esse fato. Atividades de ensino superior, como advocacia, fisioterapia, psicólogos, essas atividades elas não podem ser MEI, mas tem várias outras e você precisa consultar se a sua está lá. Uma outra questão é quanto custa o MEI. Para você abrir o MEI, você não paga nada, não tem taxa, diferente das outras empresas que quando a gente vai abrir, você acaba pagando alguma taxa ali de registro, paga taxa para a prefeitura também. No MEI você não vai pagar nenhuma taxa, você consegue abrir ele de forma gratuita e ele tem algumas características. Se você tiver uma empresa de comércio e indústria, você vai pagar R$ 61,60. Esses são os dados de 2022. Se você tiver uma empresa de serviço, você vai pagar R$ 65,90. E se você tiver uma empresa de comércio e serviço, você vai pagar R$ 66,60. Aqui um outro ponto também particular. Karina, eu preciso emitir nota. Eu vou pagar um imposto a mais porque eu emiti essa nota como MEI? Não. Você tendo CNPJ como MEI, todos os impostos são esses. Você não vai pagar nada, nenhum imposto a mais desses aqui que eu lhe falei mensalmente. E ele vem também numa guia de recolhimento única, então você não tem que se preocupar em estar puxando várias guias de imposto, ela vem numa guia única todos os meses. As obrigações do MEI, tá? Primeiro, você tem que fazer o relatório de receitas e despesas mensais. Essa aqui, inclusive, gente, poucos microempreendedores fazem essa tarefinha aqui de casa. Então, todo mês você tem que anotar quais foram as receitas e despesas do teu negócio. Segunda obrigação é pagar o imposto mensal. Terceira obrigação, você precisa ter uma conta bancária no teu CNPJ. Lembra que ter uma empresa é totalmente diferente do teu CPF de ser uma pessoa física.
Então, você tem que ter uma conta bancária específica para a tua empresa. E por último, é entregar a declaração de faturamento do MEI. Essa declaração, ela tem que ser entregue todos os anos, tá? E você sempre vai levar em consideração o seguinte: eu abri minha empresa em 2021, eu vou entregar essa declaração de faturamento em 2022. Abriu a empresa em 2022, vai só entregar essa declaração de faturamento em 2023. É sempre no ano seguinte, tá? E aí você também tem que se atentar ao prazo, porque se você não entregar, você vai pagar juros e multa. Uma outra questão, gente, também são as vantagens aí do MEI. Além de ter um ótimo custo-benefício, né, para você começar a empreender, você pode também ter acesso ao auxílio doença, que pode ser solicitado, tá, pelo INSS a partir do primeiro dia que você ter esse CNPJ. Você também pode ter acesso aí ao salário maternidade e também acesso à aposentadoria. Claro que você precisa se atentar, por exemplo, à aposentadoria. Abrir o MEI, é garantido que eu vou me aposentar pelo MEI? Não, você tem que cumprir algumas outras regras. Eu posso trazer mais vídeos como esse aqui para explicar mais detalhes para vocês. E também a mesma coisa salário maternidade, tá? Você tem que ter um prazo aí mínimo de carência para você poder solicitar o salário maternidade. E também você tem que estar com todos os impostos em dia do MEI. Já também quero reafirmar para vocês seguirem a gente lá no Instagram, @legoryconte. E se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, se você gostou desse vídeo, não esquece de seguir o canal, dar o like nesse vídeo. E se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que vai ser um prazer te responder. Tchau, tchau!